Meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. E eu espero, que o nosso dia seja de muita tranquilidade e muita alegria também. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre uma faculdade da alma encarnada. É uma faculdade maravilhosa, quando bem utilizada, obviamente, e que praticamente todos nós a possuímos. Muitos conhecem, outros desconhecem ou até mistificam por não conhecerem, ou têm receio dessa faculdade que é tão natural no nosso meio de encarnados. Estamos falando aqui, gente, da mediunidade, que nada mais é do que o meio de comunicação entre os vivos daqui e os vivos de lá. Simples assim. Então, essa forma de comunicação que existe entre os dois planos, físico e extrafísico, é que nós chamamos de mediunidade, que é uma faculdade de praticamente todos nós. Para quem convive no meio espírita, o fato mais corriqueiro é a gente saber que, pessoalmente, nós nos comunicamos com os espíritos, quer conhecidos, ou mesmo espíritos desconhecidos. E quando é que nós travamos contato? A todo instante. Ou nas reuniões mediúnicas, através dos médiuns, que nós vamos explicar mais adiante. Ou mesmo quando a gente está dormindo, nós travamos contato com esses espíritos desencarnados. E então existe essa comunicação. Ou no nosso dia a dia, nas nossas tarefas corriqueiras dos nossos trabalhos materiais, sempre há espíritos em torno de nós e ali eles nos inspiram, nos indicam caminhos através da intuição, enfim. A todo instante a gente tem esse momento de comunicação com os espíritos desencarnados. Então nós já entendemos, nós que convivemos mais tempo com a doutrina espírita, que essa faculdade é inerente a quase todos, está dentro da própria natureza. É algo comum para a gente. Mas tem uma informação importante que a gente precisa passar para o entendimento do nosso estudo. A grande maioria dos espíritos desencarnados nos informam que no plano espiritual continuam exatamente com a forma humana, devido a quê? Então eles nos ensinam que, deixando a matéria pelo fenômeno natural da desencarnação, eles continuam revestidos pelo que eles chamam de corpo espiritual, denominado perispírito, que já estudamos também aqui no nosso canal. Então, o perispírito é o envoltório do espírito, e ele é então a chave para toda essa comunicabilidade entre os vivos daqui e os vivos de lá. Quando os espíritos se aproximam, encarnados e desencarnados, há uma aproximação do perispírito e, através do perispírito, a comunicabilidade, então, acontece. Mas falando de mediunidade, nós vamos aqui logo nos remeter ao maior médium que esteve em atividade aqui entre nós, que foi Chico Xavier. A vida de Chico virou um verdadeiro apostolado da caridade, nos dando uma exemplificação profunda e maravilhosa do bom uso da mediunidade. Então, gente, Chico, aos 5 aninhos de idade, já morava com sua madrasta, que era muito rigorosa, levava a Chico alguns castigos muito fortes, até físicos. E Chico, então, muito triste, com 5 aninhos, se deslocava para o quintal da sua casa e lá recebia o conforto de quem, gente? Da sua mãezinha, que já havia desencarnado. Então a mãe de Chico se apresentava para ele lá no quintal da casa e o confortava. Dizia: Chico, coragem, siga adiante. É importante que você levante essa cabecinha, não se entristeça tanto. E ali começava a mediunidade de Chico Xavier, sem que ele sequer desconfiasse. Mas ele já estava então tendo a sensibilidade de perceber um espírito desencarnado, que no caso
era sua própria mãe que vinha com a permissão divina confortá-lo. E quantas mães não fazem isso, não é? Então, para que a gente siga no nosso estudo, eu vou deixar logo aqui no início a obra mais importante na doutrina espírita, que é um verdadeiro tratado prático da mediunidade, chamado Livro dos Médiuns. Então, depois que Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, em 1857, que é o compêndio filosófico da doutrina, em seguida, em 1861, Kardec, então, editava o Livro dos Médiuns, que é uma obra básica da doutrina e que traz toda a orientação e todos os cuidados que a gente deva ter com a mediunidade. Pois bem, Chico possuía muitas qualidades mediúnicas, muitas potencialidades que eu vou citar lá no final do nosso estudo. Mas o grande destaque na existência física aqui de Chico foi através, gente, da psicografia. Então, Chico nos deixou um legado pela psicografia de mais de 400 livros espíritas, como também, gente, teve uma outra tarefa muito relevante com a mediunidade bem colocada a serviço do bem, que foram aquelas cartas, não é? As famílias enlutadas que buscavam Chico Xavier, querendo um contato com seus entes queridos que haviam desencarnado, muitos jovens que desencarnavam, e Chico, então, depois de 30 anos de mediunidade, teve a permissão de Emmanuel, seu guia espiritual, para também, além das obras dos livros, trazer cartas consoladoras a essas famílias que chegavam muitas vezes em grande desespero para conversar com Chico Xavier. Então, nessa mediunidade da psicografia, que é a escrita dos espíritos através de um médium, que Chico então trouxe muito consolo a tantas famílias enlutadas. Mas vamos lá para alguns conceitos. Na questão 49 do Livro dos Médiuns, os espíritos dizem assim: os espíritos desencarnados se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Então vemos aí que médium, como diz a palavra, é meio, são todas aquelas pessoas que se prestam a servir de intermediários entre o mundo extrafísico e o mundo material. Volto a dizer, há aqueles médiuns que conhecem a faculdade que possuem, que a educam, colocam a serviço do bem, uma grande massa de pessoas que são médiuns também e, sem nem perceberem, também travam contato entre os dois mundos. São aquelas pessoas, não é, que têm algumas vezes sonhos premonitórios, são aquelas pessoas que de forma intuída levam uma mensagem dentro do seu lar ou dentro do seu trabalho, enfim, é um fenômeno extremamente natural. Mas dizem aqui os espíritos nos ensinando, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Esse enunciado está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12. Então é uma advertência muito importante, nos ensinando a espiritualidade, que é um dom de quase todos, que se prende à qualidade do espírito encarnado, à condição de estarmos encarnados. E então, gente, é com a mediunidade, com essa faculdade, que pelo livre-arbítrio nós podemos fazer bom ou mau uso. Qual a grande função, então, da mediunidade entre nós? Dizem os espíritos, a mediunidade é uma faculdade sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, dizem os espíritos,
é a mediunidade curadora. Está também esse enunciado no Evangelho. Quando a gente fala em mediunidade de cura, de quem que a gente lembra muito, gente? Jesus e seus discípulos. Mas então, dentro desse nosso estudo, nós vamos também esclarecer uma coisa extremamente importante. Que seja, gente, a mediunidade em si não está atrelada à condição moral do indivíduo. E não, a condição não. A mediunidade é um fator orgânico, como nós falamos. Dizem aqui os espíritos, a mediunidade é uma faculdade a ser colocada a serviço do bem. Mas eles dizem aqui, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independe da moral do médium. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso. Então, gente, vejam a diferença. Qualquer pessoa de boa ou má conduta pode possuir a potencialidade mediúnica. O mesmo não se dá com o seu uso. Então, dizem os espíritos, a qualidade moral do médium tem influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Então, o médium, sim, moralizado, ele tem uma influência muito importante no uso dessa faculdade. Como qualquer faculdade, não é, gente? Deus empresta-nos as faculdades e com livre-arbítrio nós podemos fazer o bom uso ou o mau uso. Dizem aqui os espíritos, a mediunidade é uma faculdade a ser colocada a serviço do bem. Mas muitas pessoas também dizem assim, puxa vida, muitos médiuns que eu conheço passam por dificuldades, por dores, por sofrimentos, mesmo se utilizando bem da sua mediunidade. Isso, gente, é uma forma de mistificação. As pessoas não compreendem e muitas vezes atribuem as dores, as dificuldades do médium à faculdade mediúnica. Não há essa ligação. Na verdade, aquela pessoa que é médium, que trabalha pela mediunidade, ela está tendo uma belíssima oportunidade de fazer sua redenção perante a justiça divina. Então, as vicissitudes que alcançam os médiuns, as suas dores, as suas dificuldades estão atreladas às suas más escolhas do passado ou do presente, ou seja, a sua própria conduta e compromissos com a justiça divina, não com a sua faculdade em particular. Esse é um esclarecimento importante. Então vem uma questão também lá no livro dos médiuns, em que há esse questionamento. Sempre se diz que a mediunidade é um dom de Deus. Óbvio que é. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? Vejam que resposta, gente, maravilhosa dos espíritos. Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que nem a possuem. Então, o que aqui dizem os espíritos? Deus concede boa visão, às vezes, a malfeitores, não é? Destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo, gente, com a mediunidade. Deus, então, coloca dessas pessoas, às vezes, que não têm nenhuma boa conduta, para que se melhorem. Ou, dizem os espíritos, pensas que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes, dizem os espíritos. Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Então, a mediunidade em si, gente, vem como um instrumento de aperfeiçoamento daquele espírito que sabe utilizar-se dela e colocar a favor do bem. Então, nós temos muitas potencialidades da inteligência, da fala, da habilidade com as mãos, do entendimento psicológico, da mediunidade. Então, todos esses dons
que Deus oferta aos homens é no sentido de fazê-los progredir, de colocar cada faculdade a serviço do bem, auxiliando a si e auxiliando também as pessoas que os cercam. Mas os Espíritos também nos ensinam, e tem uma mensagem importante que fala sobre os bons médiuns. Qual o importante requisito para nos tornarmos bons médiuns? Diz aqui, o bom médium, ele em si é simples e sem as complexidades do agrado e da ignorância, do egoísmo e da presunção, cujas conquistas são internas e que irradia os valores morais de dentro para fora. Qual antena que possui os requisitos próprios para a captação das ondas que serão transformadas em imagens sonoras, visuais ou portadoras de força motriz para muitas finalidades. Então, qual antena o médium capta o pensamento, capta a intenção desses espíritos e as transmite aqui no meio material? Para citar algumas mediunidades, gente, só para ilustrar o nosso estudo, vou trazer aqui as mais conhecidas, né? Psicofonia é aquela mediunidade onde a pessoa empresta a aproximação pelo seu perispírito do seu aparelho fonador e então os espíritos se utilizam desse médium para falar aquilo que desejam. A psicografia, também pela aproximação no perispírito, o médium então capta a ideia do espírito e transmite através da escrita. A vidência, como o nome já diz, são aquelas pessoas dotadas da visão, em que conseguem enxergar o mundo espiritual e os espíritos. O desdobramento são aquelas pessoas que normalmente deixam o corpo físico com lucidez, fazem sua viagem no mundo astral e retornam em seguida, retomando novamente seu corpo físico. Médiuns de cura são aqueles, né, gente, que colocam as mãos, se ligam ao mundo maior e com uma grande dose de amor no coração, põem as mãos e curam as pessoas de forma mais lenta ou às vezes até instantaneamente, como Cristo fazia. Tem também os médiuns sensitivos, né? Aqueles que chegam nos ambientes, percebem logo que a vibração ali não está muito boa ou que é uma vibração salutar. Normalmente esses médiuns têm essa percepção das pessoas e dos ambientes. E por fim, os médiuns intuitivos. Na palavra dos próprios Espíritos, quanto mais evoluirmos, mais seremos homens intuitivos. Então, o intercâmbio se fará de uma forma muito mais sutil, mente a mente, dos espíritos do bem desencarnados, com os espíritos do bem também encarnados. Então, lembrei de Chico no início do nosso estudo e vamos então aqui, encerrando nossos estudos, lembrando de um célebre diálogo de Chico Xavier com Emmanuel, lá no início da sua carreira mediúnica. Então, Emmanuel diz a Chico, esse espírito que acompanhou Chico, né? Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Chico diz, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Então Emmanuel diz, você não será desamparado. Agora, é preciso que você respeite, Chico, para se bem suceder na mediunidade, 3 pontos básicos para esse serviço que começa a partir de agora. Chico, então, nesse silêncio, fica atento e diz, qual é a primeira recomendação? Emmanuel diz, o primeiro ponto é disciplina. E qual outro aspecto que eu tenho que me atentar para me conduzir bem com a mediunidade? Emmanuel diz, segundo ponto, disciplina, Chico. E o terceiro, disciplina. Então, gente, nesse estudo da mediunidade, para aqueles que se interessem, que podem buscar no Livro dos Médiuns esse compêndio maravilhoso de ensinamentos e que desejem, não é, trabalhar, colocar a sua mediunidade a serviço do bem, as casas espíritas sérias estão de portas abertas para que você eduque esse potencial
e coloque a serviço dos mais necessitados, a recomendação é essa: disciplina, disciplina e disciplina. Espero então que tenham gostado de mais essas reflexões, que tenhamos compreendido um pouco mais dessa potencialidade maravilhosa que Deus nos coloca em nossas mãos e que possamos, né? Então eu peço a vocês, deixem aqui o seu like, o seu joinha, divulguem o nosso canal, incentivem as pessoas a se inscreverem e vamos estudar, né, gente? Temos já com esse 95 estudos, mergulhem no canal, estudem. Gente, são 15, 16 minutinhos de ensinamento em cada estudo. Penso que vale muito a pena, né, a gente se aprofundar. São 15 minutos apenas de cada estudo trazido pelos Espíritos, que são maravilhosos. E assim nós encerramos a reflexão. Eu desejo a todos nesse instante muita paz, muita luz e muito progresso espiritual.